Sorocaba, 24 de setembro de 2013. Olá, caro autor. Eu sou o Natan, tenho 10 anos e li o texto Futebol no Brasil, que fala sobre a história do futebol em nosso país, de como era o futebol no Brasil antigamente e como aconteceu a primeira Copa do Mundo aqui em nosso país, que logo depois ficou conhecido como o País do Futebol. Um título que eu concordo muito, porque o Brasil foi o único país a estar presente em todas as Copas do Mundo. E, além disso, os melhores jogadores do mundo são brasileiros, como o Pelé, o melhor jogador de todos os tempos. Eu não sabia que lá pelos anos de 1894 o futebol chegou ao Brasil trazido pelo inglês Charles Miller. Naquela época, só os ricos e brancos podiam jogar futebol, e o negro, chamado Carlos Alberto, passou pó de arroz para poder jogar. Não sabia que a primeira Copa, que aconteceu aqui, o Brasil perdeu para o Uruguai, e que foi o maior trauma, e por causa da derrota, colocaram a culpa na camisa branca, e foi assim criaram o uniforme mais conhecido do mundo, camiseta amarela e short azul. Gostaria que escrevessem mais curiosidades sobre o esporte no Brasil. Até mais! Sorocaba, 23 de setembro. Olá, caro editor. Tenho 10 anos, estudo em uma escola municipal, estou no 5º ano, sou totalmente fanático pelo Corinthians e também pelo tema Brasil, País do Futebol. Eu gostei do texto Futebol no Brasil. A parte que me interessou bastante foi que o Brasil mudou seu uniforme branco por perder a Copa do Mundo aqui. Nosso país foi derrotado pela seleção uruguaia. Que decepção! Nosso país foi vice-campeão do mundo, então criaram um uniforme novo, que conhecemos bastante, camisa amarela e shorts azuis. Na minha opinião, deveria haver mais histórias sobre a criação de outros estádios, por exemplo, Mané Garrincha, Pacaembu ou Vila Belmiro. Porém, gostei bastante da criação do futebol, que foi iniciado por uma bola trazida por Charles Miller em 1894. E dá para ver que antigamente havia preconceito até no futebol. No começo as regras proibiam que negros jogassem. Que é isso? Racismo. Mas isso começou a mudar quando o time do Bangu escalou o primeiro negro no ano de 1905. Seu nome era Francisco Carregal. Fico feliz que essa mudança tenha acontecido. De certo, o futebol brasileiro vai continuar crescendo, evoluindo com novos craques, que podem ser qualquer pessoa. Pois eu digo, se você se esforçar bastante, pode alcançar seus sonhos. O Brasil, sem dúvida, será sempre o país do futebol. Copas vencidas em todo o mundo, Copa América e também Copa das Confederações. Poderiam fazer uma reportagem sobre o rei do futebol, nosso querido Pelé. Tenham um bom dia. Campo Limpo Paulista, 16 de setembro de 2013. Caro editor, hoje eu li um artigo sobre o futebol no Brasil. Eu já sabia que o Brasil e o Pelé eram os melhores do mundo quando o assunto é futebol, mas não sabia que o futebol estava no Brasil há tanto tempo como mencionado. Nem mesmo que era um esporte para ricos e aristocratas trazido da Inglaterra por Charles Miller. Fiquei impressionado com a história do mulato Carlos Alberto, que passou em seu rosto pó de arroz para participar de um jogo de futebol. E mais engraçado foi o fato da maquiagem ir desmanchando com o calor e o suor. Achei incrível o time do Vasco entrar para a história por ser campeão em 1923, com seu time formado na maioria por negros e mestiços, deixando o preconceito de lado.
Muito importante o fato de o Brasil ter sediado a Copa do Mundo de 1950, também a construção do Maracanã, mundialmente conhecido no futebol. Pena que perderam a Copa para o Uruguai. Valeu a lição para vencerem outras vezes os mundiais. Acredito que os grandes craques, e com mais uma oportunidade de jogarmos em casa mais um mundial, teremos a grande chance de mostrar o show que nosso futebol é e como sempre foi. Com orgulho de ser um torcedor brasileiro, acredito que com os novos craques da seleção brasileira, tais como Neymar Júnior, Jô, Hulk, Oscar, Bernard, Lucas, Paulinho, Ramires, Daniel Alves, Davi Luiz, Dante e muitos outros craques da atualidade. Que venham os gols que deixaram a torcida canarinho mais uma vez contente por idolatrar um esporte tão amado como o futebol. Vamos fazer valer o lema comum da seleção nacional, que é: os ingleses o inventaram, mas os brasileiros os aperfeiçoaram. Vamos lá, rumo ao Hexa! Era uma data comemorativa. Nascia em 1994, na cidade de Sorocaba, a futura lenda do futebol brasileiro. Seu nome era Guilherme. O menino tinha cabelos bem escuros e era negro. Graças a isso, Guilherme sofria bullying. Eis o negro metido a Pelé, falavam caçoando de sua cara. Guilherme sofria em silêncio. Sim, Guilherme adorava futebol. Seu sonho era conhecer Pelé, o que seria um tanto complicado de acontecer. Um dia foi anunciado em um jornal que Pelé iria visitar Sorocaba. Guilherme arrumou suas coisas e acampou em uma ponte onde Pelé passaria em breve. Chovia, fazia sol ou ventasse, Guilherme até dormia na ponte. Mas seu desejo de ver o ídolo era enorme. Esperava ser jogador de futebol um dia. Pelé passou por lá, acompanhado por carros luxuosos. Guilherme correu atrás dele, mas acabou tropeçando e não falou com o ídolo. Guilherme caiu e se pôs a chorar. Eu nunca vou realizar meu sonho, choramingava. De repente, Guilherme viu um vulto indo em sua direção. Mal podia acreditar. Era Pelé. Não chore, pequenino. Pelé deu uma bola de futebol para Guilherme e disse que se encontrariam em breve. Depois daquilo, Guilherme virou um ótimo jogador de futebol e hoje diz com orgulho: "Eu já conheci Pelé", diz sorrindo. As crianças brasileiras. No beco da comunidade, onde a água do esgoto escorria cheio de sujeira e com um cheiro fétido, havia 3 crianças lá. Crianças de favela, crianças brasileiras, que discutiam acaloradamente sobre um ingresso que haviam encontrado no lixão. Agora estavam Pedro, Carlos e Tadeu brigando pelo ingresso da Copa do Mundo. Eles não sabiam o que fazer. Carlos até sugeriu vender o ingresso. Mas Pedro, como gostava muito de futebol, teve uma ideia. Ele disse aos outros para fazerem uma competição de embaixadinhas para decidir com quem ficaria o ingresso. Tadeu adorou a ideia. Ele era o melhor jogador de futebol da comunidade. Carlos, que não era tão bom de bola, também quis participar. Os 3 garotos foram até o campinho que havia ali perto para começar a disputa. Chegando lá, Carlos foi correndo pegar a bola. Ele estava tão empolgado com a possibilidade de ganhar o ingresso para o jogo que chutou a bola com tanta força que a bola rolou o morro abaixo. Os 3 garotos começaram a correr desesperadamente atrás da bola.
pois a bola não era deles e eles precisariam devolvê-la. De repente, a bola foi parar nos pés de um homem, que a pegou e devolveu aos garotos. Os garotos ficaram tão aliviados por ter conseguido recuperar a bola que resolveram agradecer o homem dando-lhe o ingresso do jogo. O homem ficou muito feliz e os meninos voltaram para o campo e fizeram uma promessa de que no futuro os três iriam juntos a um jogo da Copa do Mundo e torcer pelo Brasil. Brasil, país do futebol. Tudo certinho, mala pronta, itinerário visto e revisto diversas vezes. Não tinha erro. Era só subir no avião e em poucas horas estaria no Rio de Janeiro, a terra do samba e do futebol. E o melhor, para um torcedor fanático como eu, assistir a uma partida de futebol da seleção brasileira em pleno Maracanã, meu amigo, isso não tem preço. Eu sou o Jonas, mais um fanático por futebol. E que brasileiro não é? Coração não batia, apanhava dentro do peito de tanta ansiedade. Dessa vez, a nossa seleção ganharia a Copa das Confederações e mandaria para casa a seleção espanhola. Tadinhos. Estava indo tudo bem até que... algo errado com a minha bagagem. Não pode ser. Ela sumiu. Nada de desespero. O mais importante é o jogo do Brasil. Roupa é o de menos. Depois resolvo isso. Acenei para um táxi e pedi ao motorista que me levasse ao hotel que indiquei. Desci do táxi e, meu Deus, tu estás me provando, só pode. Não havia reserva no meu nome. Como isso? Alguém me odeia. Bom, nada nem ninguém me fariam desistir de assistir ao jogo da seleção brasileira em pleno Maraca. Faltavam algumas horas ainda, tratei de ir caminhando, mas antes me lembrei de um detalhe importante. Escondi o cartão de crédito e o meu valioso ingresso no tênis. Não podia dar chance ao azar. Falei cedo demais. Um cara queria me roubar. Que droga! Detesto brigas, mas tive que colocá-lo para correr. Acenei para um táxi que me levou ao destino, não antes de enfrentar minutos agonizantes de trânsito parado. Fiquei emocionado quando meus olhos finalmente contemplaram a beleza do Maracanã todo enfeitado com as cores verde e amarelo, e mais quando o hino nacional foi cantado por milhares de vozes. Aprontando no Pacaembu. Minha mãe e eu resolvemos nessas férias fazer algo diferente. Ir ao estádio do Pacaembu assistir ao jogo do Brasil. Tivemos tanta sorte, sentamos bem próximo ao campo. Tocou o apito, o jogo começou. Nunca imaginei que algum dia teria essa oportunidade, disse para minha mãe. Ela nem prestou atenção. Tão entretida, quase não piscava. Foi então que aconteceu. Gol! O primeiro gol do Brasil, gritou minha mãe, numa folia que dava medo. Acalme-se, mãe, disse eu, me contendo. Fred, sua chuteira está desamarrada. Minha mãe se preocupava com tudo, pensava eu, rindo. O jogo acabou, ganhamos. Estava saindo quando minha mãe disse: aperte os cintos, porque vamos para o vestiário. Eu, assustada, fiquei sem reação. Isso, vamos entrar, eu tenho um plano. Mas por que estamos indo para lá se o estádio fica para cá? Pensei. Fiquei quieta, só esperando. De repente, minha mãe chega vestida de faxineira com outra roupa para mim. Iríamos nos passar por faxineiras? Não acreditei, era uma loucura. Chegamos no vestiário,
Entramos sem sermos barradas pelos seguranças. Batemos na porta e quem abre? Fred, aquele da chuteira. Sem pedir licença, entramos e pedimos autógrafos. O jogador, assustado, começou a gritar que estava sendo assaltado. Quem diria que uma mãe tão cuidadosa seria o terror de uma estrela? Ó seleção amada! Saindo do trabalho, a frustração de chegar atrasado em um dia tão importante. O trânsito caótico da cidade em que moro, ainda mais em um dia como esse, não ajuda muito. Hoje será aquela típica tarde em que o Brasil para completamente. Todos se unem em um único motivo: a paixão pelo futebol. Sinal verde, rumo à felicidade. Jogadores e torcida fanáticos que batem no peito com amor à camisa e ao futebol tradição, que apesar de não tratar-se de uma invenção brasileira, caiu no gosto popular. Quem não quer ser um Pelé, Neymar e tantos outros nomes incríveis que brilham nos olhos dos futuros craques brasileiros? Todos nós em um estádio repleto de energia, aguardando um show de jogadores, gols, gritos de euforia, olés ou até decepção. Orações, superstições, tudo é válido na hora de torcer. Começa o hino, brasileiros cantando a pátria amada, como se o coral estivesse em uma só voz. O árbitro apita a partida, todos aflitos por um único gol, que não seja do adversário, é claro. Primeiro tempo, 0-0. Hora de descansar a garganta para comemorar tão tardiamente, porém, em boa hora, o tão esperado gol. Choros, risos, abraços em desconhecidos e juntos gritamos: é campeão! Porém, o desconhecido possuía características comuns a nós, de verde e amarelo: o amor à camisa, o amor ao futebol. Efeitos de uma Copa. Desde a época de Pelé, o maior jogador de todos os tempos, somos conhecidos como o país do futebol por dois motivos. Somos o único país a participar de todas as Copas do Mundo e recordista pentacampeão. Apesar de tudo, as Copas e amistosos ainda causam em nós tantas emoções, como disse o rei. Também reúnem em frente à televisão várias famílias interessadas em esportes e competições saudáveis, com um toque de humor. Isso eu digo por mim mesmo, que apesar da pouca idade, já passei poucas e boas durante as Copas. A última, em 2010, na África do Sul, eu assisti a maioria dos jogos do Brasil na casa dos meus avós, e isso para mim foi motivo de alegria, pois eles eram muito extrovertidos e brincavam por tudo, até pela falta sofrida pelo Brasil. Pena que na próxima Copa a avó Mira não assistirá conosco. Voltando ao assunto, lembro-me como se fosse ontem, todos da família vidrados em frente à televisão, suando frio a cada segundo do jogo. O único momento permitido para brincadeiras e conversas era o intervalo do jogo, quando aproveitávamos para comer e comentar o desempenho do Brasil. Porém, quando o juiz apitava, o silêncio voltava. O único momento em que se ouvia gritos era quando o Brasil marcava um gol, e não demorou muito, isso aconteceu. Com nossas cornetas, saímos na rua gritando "Gol!" e imediatamente voltamos em frente à televisão. Dava para ver no rosto de cada um a felicidade e a certeza de mais uma Copa garantida. Mas não durou muito, pois a seleção adversária, em poucos minutos, empatou o jogo.
Faltando 7 minutos para o término do jogo, infelizmente, a seleção holandesa marca o gol da decisão. O gol que tirava a taça de nossas mãos e entregara para os espanhóis, até então segundos colocados. Aquela, para mim, foi uma Copa de altos e baixos.